Meus prezados amigos, senhores, senhoras, colegas, irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 21 de novembro de 2021. Tenho ensinado vocês a orarem como Moisés o fez. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma que alcancemos corações sábios. Esta oração está lá no Salmos 90, no verso 12. E eu entendo que Moisés estava nos alertando para que vivamos o hoje, o agora, como se fosse o último minuto de nossa vida, pondo o nosso coração em Deus, preparados para a volta gloriosa de Jesus. E se formos chamados de uma outra forma, iniciarmos a grande viagem de volta ao eterno. Quero falar com vocês hoje um pouco sobre o dia 20 de novembro, ontem, que foi um feriado nacional e que tinha por finalidade o nome Consciência Negra. Ontem foi o dia da consciência negra. E procurando saber mais profundamente sobre isto, por que razão é celebrado esse dia da consciência negra, eu me recorri ao dicionário e aí encontro a seguinte definição. Em todo o Brasil é celebrado em novembro o mês da consciência negra. Seu marco é o dia 20 de novembro, data relacionada à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, situado entre Alagoas e Pernambuco. O Quilombo dos Palmares foi e é o símbolo de luta e resistência contra a escravidão e referência à liberdade e autonomia de um povo que durante mais de 3 séculos vinha sendo brutalizados, arrancados à força de sua terra natal, a África, trazidos a outro continente para servir e produzir no nascente Brasil colonial. Foi nesse contexto hostil que nasceu o nosso país. Por isso, tudo o que foi gerado, produzido, construído, se deve às mãos negras dos africanos e seus descendentes. E aí eu ponho o encerramento da minha consulta. Só que nas escolas é ensinado dessa forma e a tradição nos conta uma outra história que não subestima nem diminui os nossos irmãos negros, mas seria bom que nós tomássemos conhecimento. Havia no tempo do Brasil colonial e no mundo inteiro se tem notícia de que essa prática ela existia, a de escravizar os outros. E no Brasil, quando os mercadores escravos iam à África a buscarem negros, não eram eles tirados à força de sua terra.
Ocorre que haviam entre eles várias tribos, etnias, e que estavam em guerras constantes internas, e como acontecia com os imperadores que conquistaram ou conquistavam uma outra nação, faziam deles escravos. Foi assim no Império Macedônio, no Império Assírio, no Império Babilônico, no Império Persa e, mais próximo, o Império Romano. E nesses impérios não eram escravizados negros, mas os brancos. Poderia ter um ou outro negro, mas eram raros naquele tempo. E na África, quando uma tribo conquistava a outra em uma guerra, ela fazia destes seus escravos. Aí então é que se conta que os mercadores compravam os negros na África e os revendiam aqui no Brasil. Uma outra curiosidade que me foi passada e que é bastante importante é que no Brasil, quando um negro obtinha a alforria, isto é, o seu senhor lhe dava a liberdade, por incrível que pareça, esses alforriados, agora livres, eles compravam também um escravo negro para si. Quer de uma forma ou de outra, aqui no Brasil, os negros sempre tiveram uma condição de vida muito melhor do que na África. Ainda hoje é assim. Basta ver os noticiários, os negros vivem em constante estado de beligerância entre as etnias, entre as tribos, e a África é a nação mais pobre do mundo. Assim ela é considerada. Se nós vimos um pouco mais ao sul, na África do Sul, havia lá o apartheid que, quando os ingleses tomavam conta da África do Sul, e quando houve a eleição em que pela primeira vez, depois de muitos anos, um preto tomava o poder, Mandela foi eleito presidente. E o tempo passou. Mandela passou. Muitos outros presidentes passaram. E agora, recentemente, nós tivemos uma reportagem dando conta de que está existindo o apartheid de forma contrária. Os brancos estão sendo discriminados e estão sendo dominados pelos negros e vivem em grande miséria porque os empregos lá são dados para os negros. E um branco, para ser admitido em uma empresa na África do Sul, ele tem que ser realmente uma peça rara, muito importante, para ser admitido. Evidentemente que o que os africanos estão fazendo não tiram o mérito daqueles negros que, abro aspas, têm consciência, fecho aspas. Hoje, nós temos no Brasil mais de 50% de nossa população cuja origem é negra. É difícil você encontrar uma família que não tenha um parente próximo que seja negro.
Eu mesmo tenho. Eu mesmo tenho parentes da minha família que se casaram com negros e tenho primos que são negros e, no entanto, não há nenhum preconceito, não há nenhuma diferença de tratamento, não há absolutamente nenhum resquício de discriminação entre nós. Analisando este fato à luz da Bíblia, temos o ensinamento perfeito. Nós aprendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Apenas para fundamentar essa afirmação, eu citarei apenas 3 textos que deixam claro o entendimento de Deus que, na pessoa de Jesus Cristo, se manifestou entre nós e os seus apóstolos fizeram chegar esses ensinamentos até os nossos dias. Que para Deus não existe branco, não existe negro, não existe amarelo ou qualquer pessoa de nações diferentes. Todas têm o mesmo valor. E Jesus derramou o seu sangue remidor a todos, indistintamente. E há lá em Atos 10, 34, 35, um texto que nos fala assim: e abrindo Pedro a boca, ele disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E Tiago, escrevendo a sua epístola, ele assim diz lá no capítulo 2, versículo 8 e 9: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei, são colocados pela lei, são considerados pela lei como transgressores. E o último texto que eu citaria para vocês, e aí a Bíblia está cheio de outros textos, em Romanos 2,11, Paulo fala: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Com o que eu disse, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento, a minha amizade, o meu afeto, o meu carinho, pelo trabalho que os negros têm feito pelo Brasil. O Brasil aprendeu muito com os erros cometidos pela submissão dos negros, razão pela qual a escravatura foi abolida e ela foi uma página que se passou e que não mais se repetirá em nossa nação. Os negros têm o meu respeito, tanto quanto nos respeitam. E nesse dia, é bom fazermos um exame de consciência e verificarmos se ainda existe algum resquício de ressentimento ou acepção de ambos os lados.
permitir que Deus, através do Espírito Santo, venha curar possíveis cicatrizes, tanto aos negros quanto aos brancos, pois para Deus os nossos corações são da mesma cor. Jesus morreu uma só vez para a salvação de todos, ricos ou pobres, seja de que cor forem, seja de que nação pertencerem, a promessa é salvação para todos indistintamente. O meu abraço afetuoso aos nossos irmãos africanos, negros. Nós os respeitamos e os queremos muito bem. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe muito e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus.